escritura que nós vamos ler nesta manhã é em Romanos, capítulo 14, a partir do primeiro. Capítulo qual? Capítulo 14, verso 1. Capítulo 1. Vamos achar? Amém. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morramos para o Senhor, morramos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu por que julga teu irmão? Ou tu também, por que desprezais teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bondoso Pai Celestial, aqui está, ó Deus, esta Escritura, Senhor. Pedimos que o Senhor ajude cada um de nós através da mesma nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Concernente o que nós acabamos de ler, quando o apóstolo São Paulo relata aqui aos romanos, ele diz: quanto ao que está enfermo na fé. Quem é que está enfermo na fé? Quem
está enfermo na fé é aquele que está fraco, aquele que às vezes se afasta dos cultos e o Senhor diz: recebei-o. Nós devemos sempre receber, nunca em contenda, como está escrito aqui, não em contenda sobre dúvida, ou seja, é porque está assim, está assado, porque não é um filho de Deus, porque não é uma filha de Deus. Não, são momentos que cada um de nós temos que passar, temos que enfrentar, e tem coisas que Deus permite acontecer para a igreja, ou seja, os que estão bem, demonstrar àqueles que estão fracos seu amor. Então, aqui a palavra diz que não é para nós, é para nós receber, mas não em contenda, né? Ou seja, ao invés de falarmos alguma palavra dura contra aquela pessoa, acolhemos, falarmos palavras boas, né? E tentar reanimá-lo. Então ele diz: porque o que crê? Que de tudo se pode comer, e outros que é fraco comem legumes. Como nós temos visto, muitas pessoas não comem carne, não comem isso, não comem aquilo, né? E a gente não deve julgar por isso. Não deve dizer, porque é uma escolha da pessoa. Mas se a pessoa tem feito uma escolha de servir ao Senhor, isso não importa, isso não vai impedir, isso não vai tirar do caminho da salvação. É como aos que comem carne. Aqui mais na frente nós vamos ver tudo isso aqui. Aos que comem carne, que tipo de carne? Qualquer tipo de carne, como tem gente que censura outro por comer carne de porco. E a Bíblia diz que não devemos chamar de impuro tudo que Deus purificou. E, se eu não me engano, acho que é em Tiago 4, chega a dizer que tudo que Deus criou para os fiéis, deixa eu ver se encontro aqui, para a gente ler. Tiago 4. Isso é primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo 4. Timóteo. Ele diz assim, porque, capítulo 4, verso 4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então não existe nada que não devemos comer. Às vezes não comemos por questões de natureza. Não devemos condenar o que comem. Então outros querem viver guardando dias, como nós já sabemos que existe essa religião, né? E condena quem não guarda, e assim sucessivamente. Porém, uma coisa é certa: quem és tu que julga o servo alheio? E faz isso para quem? Para o próprio Senhor. Ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para confirmar. Então, amados irmãos, tem muitas vezes que, ao nosso ver, nós pensamos que alguém está caído, nós pensamos que alguém está dilacerado, mas Deus conhece melhor e sabe que aquela pessoa está firmada.
Às vezes são circunstâncias do momento que as pessoas têm que passar. E nós, como cristãos, devemos acolher, devemos cumprir o nosso papel, fazer valer a nossa profissão de fé que nós temos feito em Cristo. E assim prosseguir. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morramos para o Senhor, morramos. De sorte que eu viver ou morrer tem que ser tudo para o Senhor. Aleluia. Tem que ser tudo para o Senhor. Agora eu quero ler alguns parágrafos desta mensagem aqui. Mensagem A Deidade de Jesus Cristo. O tempo que nós estamos vivendo são tempos de polêmica. O tempo mais polêmico que se pode ver é esse. Por quê? Porque Satanás está trabalhando com tudo que ele tem. Ele está investindo todo o seu tempo, todo o seu esforço, porque está chegando a reta final. Mas bem-aventurado é aquele que permanecer firmado. Aleluia. Sempre em agradecimento a Deus por ter nos alcançado, por ter nos chamado a essa graça, por ter colocado o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Aleluia. E é para isso que nós estamos aqui nesta manhã, para conhecer mais um pouco de nós mesmos e conhecer um pouco mais daquele que nos salvou. E aqui no parágrafo 45, no momento diz assim: é para isso que ele veio. Ele quem? O Criador de todas as coisas. Aquele que tem nos chamado para se vivermos para Ele. Se morremos para Ele. O que fizer em nossa vida, temos que fazer sabendo que Ele está se agradando, porque Ele está nos vendo, gente. Ele está nos vendo. É para isto que Ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, Ele tinha que ser de acordo com a lei. Um redentor parente. Eu fico observando os teólogos batendo cabeça um com o outro, e nem uns conseguem achar o caminho. Eles não conseguem, eles continuam batendo cabeça um com o outro, e não conseguem encontrar o caminho. Mas não é por falta de ouvir, não. Eles ouvem o mesmo evangelho que nós estamos ouvindo e pregando. Mas é como Jesus disse: Pai, graças te dou por ter ocultado estas coisas de sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Nós não vamos conseguir revelar, ninguém vai conseguir abrir o entendimento e fazer revelar. É Deus quem revela, é Deus quem abre o entendimento, é Deus quem faz as pessoas conceber. É Ele que faz isso. Então ele disse, Ele tinha que ser um parente, Ele tinha que ser o nosso parente. Aleluia. Agora, os teólogos nunca vão conseguir ver isso aqui. Mostrar que Deus, o eterno Criador de todas as coisas, tornou-se parente do homem. Claro, quando Ele se tornou
carne no ventre de Maria e tornou-se um parente do homem, pela carne. Aleluia. Eles nunca vão entender, nunca vai deixar isso descer dentro do coração deles. Deus no princípio fez o seu primeiro homem, ele fez de espírito. Espírito é a parte invisível do homem, do qual Deus também é espírito e ele é a parte invisível. Ele fez o homem de espírito, que você não vê. Agora Deus fez um homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Deus fez o homem na sua própria imagem. Deus é um espírito, diz a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação. Agora nós vamos compreender por que Adão podia chamar os animais e eles vinham até Adão. Porque ele tinha domínio sobre toda a criação. Assim como o Espírito Santo tem que ter o controle sobre a nossa vida. Já não é sobre toda a criação, mas é sobre a nossa vida, porque nem todos deixam o Espírito ter domínio sobre ele ou sobre ela. É exatamente como o Espírito Santo tem governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais, e o que ele falava, eles obedeciam, pois eles estavam sendo guiados. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Aí agora já era outra parte. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra, e esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco, podia lhe ter dado pés como de um urso, seja o que for. E ele fez simplesmente e juntou, fez um homem. Porém, este homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, e ele colocou no interior deste homem, e ele veio ser mais do que um animal racional, ele veio a ser um homem. Então este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas, e alguns deles ficam por aí argumentando, mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado sua luz, e eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisa, isto é correto. É por isso agora, quando ele argumenta, e você pode observar que os pés do homem parecem o pé de um urso. As mãos parecem as mãos de um chimpanzé. E assim por diante. E por que Deus o fez assim? Para a ciência ficar embriagada como estão. Aleluia. E aí não sabe realmente da origem do homem, diz que o homem vem do macaco. E dizem sua origem veio disso, sua origem veio daquilo. Mas não tem nada a ver com isso. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando. Essa roupa, carne. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava velado em corpo de carne. É isso que os teólogos não conseguem ver, não conseguem encontrar a Deus. Eles conseguem até citar alguma coisa a respeito de Deus, mas não conseguem encontrar a Deus.
E se não consegue encontrar a Deus, como vai encontrar a si mesmo? É aí que nós chegamos a um ponto que muitas das vezes nós não compreendemos a nós mesmos, não compreendemos ao outro. Não chegamos naquele ponto em saber que tudo que fazemos tem que ser para Deus. Gente, esse discernimento de saber fazer a coisa para Deus, incondicional, independente, muitos não vão captar isso. Muitos não vão captar isso. Então o homem estava ali no jardim do Éden para dirigir tudo através do Espírito. E esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden, sua infinidade e comunhão com Deus. Quando perde isso, perde tudo. A comunhão com Deus foi cortada aí, por causa do pecado e incredulidade. No quê? Na palavra de Deus. Incredulidade na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse: quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. A diferença entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e a razão é falsa. Oh, como tem tanta gente cheia de razão, cheio de razão e colocando seus direitos em suas razões, e é falso. É falso. A palavra de Deus, examine ela. É nela que você encontra vida eterna. Você não pode excluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é. Veja, você não é suficiente, boa ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Ou seja, a razão, a mente do homem, o pensamento, a inteligência não é, nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. Você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado, através do nosso primeiro pai e mãe, eles caíram, isto rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando seu filho e filha, que ali havia perdido ou caído. É aí quando muitas das vezes as pessoas caem e permanecem caídos e não sabem. Porque rejeitam a palavra de Deus e colocam um substituto no lugar.
queda. E Deus ainda permanece gritando, falando através dos cultos, através do seu agente, chamando as pessoas para voltarem à palavra. Então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria descer. Ele olha para um canto, olha para o outro, não encontra nada. Não encontra ninguém, não encontra meio. Então ele mesmo desce. Descer e redimi-lo. Ele próprio. Nunca outra pessoa. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Aleluia! Então Deus veio desta forma, como homem, e ele pôde ver as limitações do homem, ele pôde ver, e ele pôde também ver que é possível por ele, o homem e a mulher, que deixar Deus guiar, deixar Deus ser seu guia, é capaz de suportar muitas coisas e atravessar e vencer. Nunca ficar irado quando alguém falar alguma coisa contra, nunca ficar irado. Isso é Deus e o homem. O homem sem o homem, ele vai se irar, ele vai pintar, ele vai fazer coisa. Mas o homem guiado por Deus, ele é capaz de atravessar qualquer tipo de obstáculo e chegar no seu destino. Por isso Deus veio para fazer isso. Agora ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele veio, foi no Calvário, pagou o preço, deu-nos a liberdade, subiu ao céu e voltou e disse: agora eu estarei em vós todos os dias até a consumação do século. Para quê? Para fazer vocês lembrar de tudo quanto eu tenho falado, fazer vocês lembrar da minha conduta quando estive aqui. Aleluia! Foi para isso que ele mesmo veio. Ele veio redimir. Se alguém pecasse aqui, que coisa, e fosse o juiz disso, esse grupo de pessoas, e eu estivesse a jurisdição sobre todos vocês, se alguém pecasse e eu dissesse: agora, irmão, eu desejo que o irmão pague o preço, isso não seria justo se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço. Isso mesmo, assim não seria. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o lugar. O quê? Eu fui o que pronunciei o julgamento, e então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Agora, olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. É aqui onde entra a escritura que nós fizemos. Viver é para Cristo, morrer para Cristo. Tudo é para Ele. Isto era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida
de alguém que tinha caído. Agora, quando foi que esse Redentor veio e deu um testemunho público? Quem lembra, quem sabe aí, quando foi que esse Redentor veio e deu um testemunho público? Qual foi o testemunho público que ele deu? Alguém podia falar? O testemunho público foi quando ele estava na cruz. Aleluia! Ali ele deu um testemunho para que todos pudessem ver que ele veio para morrer pela humanidade. Ele veio para poder redimir. Ele veio para tirar o homem da sentença da qual ele caiu, que foi dada lá no Jardim do Éden. Ele disse: certamente morrerá se comer daquela árvore. A sentença de morte quem deu foi Deus. Agora, o homem pecou porque foi desobediente, mas aí Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele veio agora redimindo, e ele foi até o Calvário e deu aquele testemunho público. É por isso que ele quer que na vida do cristão seja um testemunho público manifestado aonde você estiver. Não importa onde você esteja, aquele testemunho tem que ser público de que Jesus te salvou, que você é um redimido, que você é uma redimida. Aleluia! Então Deus foi digno, ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus, o sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue do seu pai, nunca o sangue de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Eu ensinei isso aqui antes algumas vezes e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Nada tem. Isso é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém não é fecundada, nunca nascerá um pinto. Não importa quão bonito seja o ovo dela e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil, ficará aí mesmo e apodrecerá. Isso é certo, a não ser que o macho tenha estado com ela, a fêmea, e o germe da vida vem do macho. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra. E Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum homem, de modo algum. Isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida, que entra aqui, nascida por desejo sexual. Então não foi desta maneira, mas um tipo. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que tem o mesmo poder salvador, redentor, no mesmo dia da transfusão que foi feita no Calvário. Naquele dia ele teve poder, hoje ele continua com o mesmo poder. Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz: nós somos comprados pelo sangue, redimidos pelo sangue. O sangue
do próprio Deus. Então, amados irmãos, os teólogos não conseguem ver isso aqui, não conseguem entender isso aqui. Agora aqui o irmão Nanda vem dizer assim, como pode ter sido o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia ser? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo. Agora vamos parar um pouquinho aqui. Alguém dizer, como pode? Deus é Espírito, e como pode Deus ter criado aquele sangue, se Ele não tem sangue, Ele é Espírito? A terra tem sangue? Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Ele criou o corpo de Adão, na terra tinha sangue? Mas Ele criou o corpo e criou sangue no corpo. Aleluia. Todos os órgãos. Exatamente. Então Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Mas aí vem a ciência teórica e ignora, para poder tentar combater o que é verdadeiro. Aí é onde está o problema. E eles trazem uma linha que parece certa. O segredo é que parece certo. É aí onde está o problema. É no parecer. Mas a coisa de Deus não parece, ela é. Aleluia. O segredo está aí, que as coisas de Deus, ela não parece, ela é. Eu já li um livro, porque isso é muito bom, que ele disse que a farinha, a mandioca e o milho foi inventado pelos índios. Como? A mandioca e o milho foi inventado pelos índios. E eu tinha isso na cabeça. São muitas coisas que a gente ouvia no passado, que hoje, depois de você conhecer a palavra, você vê que não tem sentido, né? Não tem sentido. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Você vê, o diabo não cria, só perverte o que Deus cria. Ele é um pervertedor. Mas Deus, Ele foi tão cuidadoso conosco, tão cuidadoso, e continua sendo cuidadoso. Mas o nosso adversário, ele está trabalhando de todas as formas para não deixar as pessoas chegar a esse conhecimento, porque ainda há filhos de Deus, ainda há filhas de Deus que ainda não entrou para a verdade, porque no dia que entrar para a verdade, o arrebatamento acontece. Então ainda não entrou. Muitos que ainda estão tateando dentro da verdade, ainda não estão nela. Ainda não estão nela. Quando eu falo dentro da verdade, porque hoje nós encontramos um meio de falar assim, dentro da mensagem. Mas quando fala dentro da mensagem, nós estamos direcionando isso ao irmão Brando. E quando eu digo dentro da verdade, eu estou direcionando isso a Deus, que é o dono da verdade. Por que então que você prega esses livrinhos? Porque esses livrinhos nos direcionam a Deus dentro da palavra. Isso é correto, mas eu não posso tirar o foco de Deus, porque o irmão Branham não tirou nosso foco de Deus. Ele sempre tem nos focado em Deus, mas as pessoas têm lutado de tudo para tirar o nosso foco, e não vai tirar, porque o nosso foco é Cristo, a palavra. Veja que tudo aqui que nós estamos falando aqui é nos levando à Bíblia, levando a verdade de Deus. Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir, e veio e morreu naquele mesmo corpo, e Ele criou, portanto Ele não podia. Deus tinha que sofrer tentação, Ele não podia sofrer
sofrer tentação, ele tinha que sofrer a tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer tudo. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo. Até mesmo em riquezas. Até mesmo em poderes. Em domínio e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso como um homem do tempo. Agora receber um homem que se tornou do tempo, mas dentro dele estava toda a autoridade. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, ao ponto que quando Pedro tirou a espada da baía e cortou a orelha do sumo sacerdote, Jesus mandou ele guardar e esperar, mas se eu quiser, eu rogarei ao Pai e ele enviará legiões de anjos. E ele destruirá tudo isso aqui. Aí as pessoas entram assim, vem cá. E quando ele disse, eu rogarei ao Pai, ele estava falando com quem? Estava falando consigo mesmo? Aí muitas pessoas não sabem responder, ficam enganchadas. Ali estava o corpo humano falando com a divindade. Aleluia! O corpo humano falando com a divindade, é isso que eles não compreendem. Mas aonde estava a divindade? A divindade estava tão longe que quando ele disse, Lázaro, saia para fora, foi o corpo físico que nasceu de Maria que estava fazendo aquilo? Não, a divindade. A divindade, o Deus que não era carne, ou seja, o Jesus que não era carne, que a Bíblia fala que ninguém confessa, estava ali agora em carne humana. Aleluia. E a carne humana estava clamando a divindade. Vamos já encerrar aqui. Tem mais coisas aqui, mas muito ricos, se não é aqui. Observem, aquele sangue desceu. Era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, e entrou em Cristo Jesus, e a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo. O próprio Deus Jeová morou em Cristo, e foi feito um parente nosso. Aleluia. Foi feito um parente nosso. Aí entra o quadro de Ruth, Boaz, Noemi. Mas não vamos para esse lado agora não. Ele nasceu em carne humana como nós. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Agora, ele tinha que nascer para cumprir o que o profeta havia dito. E quando alguém entra para o nascimento, não se dá outro nome, a não ser de filho. Aí eu vi um teólogo dizer que um cidadão leu em João capítulo 1, quando ele disse, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, ele foi disse, mas o verbo não era Deus.
porque aí olha a astúcia. É porque no hebraico o verbo era o logos. E o que era o logos? O que era o logos? O logos é o verbo. O logos é a palavra. Agora aqui a Bíblia prossegue dizendo: o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas. Gente, é fácil dar um pontapé no teórico. É porque as pessoas fogem do texto, pegam o texto, segura ali e vai com ele. Olha, aqui está dizendo assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja bem, se eu estou falando aqui, e minhas palavras são verbo, e ela está saindo de mim, aonde ela estava, antes que ela saísse? Antes que ela ecoasse nos ouvidos das pessoas, aonde ela estava? Ela estava dentro de mim. Então o verbo estava com Deus. Não significa que estava do lado de Deus. E o verbo era Deus, então a palavra era Deus. Aí eles falam, não, porque não era o verbo, era o logos. Mas o mesmo verbo é o logos é o verbo. A mesma coisa, mas para quem não tem o conhecimento, eles usam muitas palavras difíceis para poder as pessoas ficarem sem compreender, são palavras científicas. Você sabe o que significa isso aqui? É uma Bíblia, só que aqui é o seguinte: isso aqui é chamado de cânon. Mas é um cânon. Aí eles usam essa palavra cânon, e ele diz: não está no cânon. Aí as pessoas que não têm, não sei o que é cânon. É por isso que a gente tem que conhecer tudo, ou pelo menos muita coisa, né? Tem que conhecer. Eles falam sobre que o verbo não era Deus, o verbo era o logos, mas o logos é Deus, do mesmo jeito, não muda nada. São palavras difíceis que eles trazem da ciência. É por isso que eles estão tão embriagados quanto estão, porque eles estudaram para distorcer a verdade. Mas Deus, Ele trabalha para trazer a verdade, e é Deus quem esclarece a verdade para nós. Então, graças te dou, Pai, por ter ocultado essas coisas que sabes e entendido e revelado aos pequeninos. Quem é que nos revela? Deus nos revela. O pastor, quando eu comecei lá no interior, eu não Batista, também falei da gente. Eu perguntei a ele que palavra era Shekinah. Ele disse que hebraico, aí ficou em hebraico, é agora que é de Deus. Eu disse, que eu quero saber português, eu não estudo hebraico. Eu não sei nada de hebraico, eu quero saber o que eu estou aprendendo agora. E não sei, estou perguntando a vocês que são mais velhos que sabem. Em hebraico é agora que é de Deus. E até hoje ninguém não disse que é Shekinah. E quer dizer que em hebraico e no português. Eu queria saber português, ele não só falou assim. Em hebraico é agora que é de Deus. A Shekinah era onde havia a presença de Deus, que era no Santo do Santo, lá no Velho Testamento, o Santo do Santo. Era chamada a glória da Shekinah. Então, quando alguém, os sacerdotes, somente eles podiam entrar lá, na glória da Shekinah, que era o Santo do Santo lugar, porque existia o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Lugar santíssimo era o lugar da glória da Shekinah. Era onde somente o sacerdote podia entrar. Outros que entrassem lá sem ser comissionado a entrar, eles morriam. E hoje, onde é a glória da Shekinah? A glória da Shekinah é onde nós estamos em Cristo Jesus. Naquele tempo, se entrasse lá, morria. Hoje, se não entrar, morre. Nós temos que
que entrar em Cristo, que esse é o lugar santo, é o lugar santíssimo, é o lugar da glória da Shekinah, em Cristo Jesus. Aleluia. Agora ficou explicado. Então, quando ele fez isso, ele deu seu sangue livremente e ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício, ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para os céus e nunca morrido por nós. Ele poderia ter feito isso. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário, e isso é certo. Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalho, ele deu um testemunho público. Aleluia. Amém. Ali, quando ele foi crucificado, Satanás estava ali, bem presente, vendo toda a cena, pensando que ali ele estava saindo vitorioso. É tanto que quando ele declinou ali, Satanás voltou para seu lugar de origem e foi comemorar a morte de Jesus. E de repente, quando ele ou esperava ou não esperava, Jesus entrou lá onde Satanás estava, no inferno. E ele, Mombrana chega a contar que naquele momento ele disse: eu pensei que eu tinha te pegado quando eu matei Abel. Eu pensei que eu tinha te pegado quando eu matei os profetas. Eu pensei que eu tinha te pegado quando eu matei a Estevão. E ele foi citando. Mas certamente você chegou. É como que disse: agora eu te pego. Agora eu te peguei. Mas não sabendo ele que ali estava o ressurreto Deus. E ele não podia se aproximar. Jesus chegou e disse: dá cá a chave, ou a chave da morte e do inferno. Então, quando Satanás pensava que estava comemorando, ele estava perdendo, fracassado mais uma vez. E isso deve acontecer todos os dias em nossas vidas. Quando algo vier nos acontecer, que o inimigo pensar que ele está saindo vitorioso, que seja um fracasso para ele e uma vitória para os filhos e filhas de Deus. Amém. Seja numa enfermidade, seja lá no que for. Então, amados irmãos, vamos levar isso dentro de nós. Tudo que viermos fazer, seja para a glória de Deus. Se o morrer para nós que somos cristãos é Cristo, e o viver também é Cristo, então o que mais não deve ser Cristo? Então tudo em nossas vidas deve ser Cristo. Uma das coisas: ame um ao outro, ame os que estão fracos, ame os que estão prostrados, ame os que estão em fraqueza, até mesmo falando mal, que estão se levantando contra você. Ame. O segredo é amar. E quando alguém precisar de você, em algum, seja lá no que for, se puder servir, sirva. Mas sirva em amor, nada forçado, mas sempre em amor. Eu estou dizendo isso porque eu estou sempre pedindo a Deus que me ajude a ser assim. Eu estou pedindo a Deus que faça isso. Agora sim, tendo discernimento para as pessoas não abusar da gente. Tendo discernimento. Saber quando é Deus e quando não é Deus. Nós vamos ter esse discernimento que Deus vai nos dar. Se nós estamos lutando para ser dirigidos por Deus, Deus vai nos ajudar. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Eu também fui abençoado, graças a Deus. Bondoso Deus, mais uma vez, ó Pai, a minha alma te agradece
Obrigado, Senhor, por ter, ó Deus, descido e se feito homem, para tornar o meu parente, para tornar o nosso parente, para nos redimir. Obrigado pelo teu sangue derramado no Calvário. Obrigado pela ressurreição. Obrigado pelo Senhor ter subido ao céu. Obrigado por ter voltado no Pentecoste, cumprindo tua promessa. Obrigado por estar em nós hoje. Obrigado por nos fazer lembrar, como o Senhor disse, que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos fazia lembrar de tudo que o Senhor havia dito. E isso tem nos recobrado a nossa consciência. Nós temos lembrado, Senhor. E é isso que tem nos mantido de pé. É isso que vai nos continuar firme. É isso que vai nos fazer orando. É isso que vai nos fazer jejuando. É isso que vai nos fazer, ó Deus, estar nas tuas reuniões. É isso que vai fazer amar um ao outro. É isso que vai fazer nos perdoar. É isso que vai fazer nós bendizer o que nos maldizem. É isso que vai fazer nós cumprir as tuas escrituras. É o teu Espírito habitando em nós, Cristo em nós, esperança da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.